Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à terceira parte da nossa ordem do dia e eu começo por dar as boas-vindas à Associação da Juventude Portuguesa do Atlântico, ao Francisco Nobre, Catarina Lourenço e Miguel Moreira. Portanto, a forma de funcionamento da Comissão, vocês terão os 10 minutos iniciais, durante os quais exporão aquilo que acham que devem expor. Seguidamente, cada grupo parlamentar terá 5 minutos e, no final, terão novamente 10 minutos para responder e dizerem aquilo que acham que têm que dizer. Portanto, passo-vos de imediato a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito obrigado a esta Comissão por nos receber e por também os grupos parlamentares presentes pelo interesse na nossa associação. Portanto, o meu nome é Francisco Nobre, comigo Catarina Lourenço, Miguel Moreira, que são também membros da direção da Associação da Juventude Portuguesa do Atlântico, também conhecida por IATA Portugal, na sua sigla internacional. A nossa organização, que está sediada no Ministério dos Negócios Estrangeiros, trabalha muito proximamente, desde já, com a Comissão Portuguesa do Atlântico, que, aliás, o seu Presidente é o antigo deputado João Rebelo, o seu Vice-Presidente também é o Vice-Presidente da Assembleia da República, Marcos Pestrelo. Portanto, desde logo uma nota, trabalhamos muito proximamente com esta organização e, portanto, é uma organização já com cerca de 30 anos. Aliás, antigos membros da Assembleia da República e atuais membros da Assembleia da República fizeram parte da nossa organização. Neste caso também temos aqui a deputada Eva Vaz Pinho, portanto também fez parte da nossa associação. E, portanto, o nosso trabalho tem vindo a ser, ao longo destas 3 décadas, aproximar os jovens das temáticas das relações internacionais, da defesa nacional, da política externa portuguesa. E, portanto, ao longo deste mandato que estamos agora a concluir, de 2 anos, inclusivamente temos assumido 3 objetivos, que são informar os jovens sobre as temáticas de defesa, a política externa, mas também capacitar os jovens nestas matérias e aproximar e integrar nos processos de decisão ao nível político. Obviamente, nós também temos vindo a fazer várias iniciativas com estes mesmos objetivos. Por exemplo, para informar, fazemos várias conferências sobre temáticas variadas, com deputados, com membros do Governo, com especialistas, que é para que os jovens, não só da área do direito, de relações internacionais, militares até, possam ter maior conhecimento sobre esta temática, mas também que possam estar mais integrados na mesma. Depois também, no que diz respeito a capacitar, temos desenvolvido, por exemplo, workshops, temos desenvolvido simulações, na qual os jovens tomam a posição de um decisor político e podem apresentar uma solução prática para uma destas temáticas com que nós os desafiamos. E depois também procuramos, na parte da integração, nós, por exemplo, o nosso maior evento é um seminário internacional que nós organizamos todos os anos numa base militar e, por exemplo, este ano, o Sr. Presidente da Assembleia da República, aliás, no ano passado, foi nosso convidado. Também realizámos um painel na sala do Senado, tivemos vários deputados, membros do Governo que fizeram parte do nosso programa. Inclusive, recebemos jovens de 15 países diferentes que estiveram também a conhecer Portugal. Inclusivamente, também houve um workshop que foi feito ao longo desta semana de atividades deste seminário internacional, que depois resulta em propostas concretas em termos de políticas que nós apresentamos, nomeadamente à NATO, para que possam ter uma percepção daquilo que é a voz dos jovens nestas matérias. Obviamente, a nossa associação também, querendo aproximar e integrar os jovens nos processos de decisão, também estamos a desenvolver um fórum jovem, em termos de política externa e defesa nacional, na qual a nossa ideia é que possam haver, digamos, masterclasses com membros da Assembleia da República ou membros do Governo, para que possam perceber como é que estes processos de decisão são tomados e depois a ideia é que esse fórum leve à discussão e à formulação de políticas por parte dos jovens que possam então ser por nós produzidas e resumidas e apresentadas à Assembleia da República, ao Governo, para que, no que diz respeito à política externa, à defesa nacional, possam perceber qual é a percepção dos jovens, que muitas vezes acaba por não ser consultada nestas matérias em específico, e aqui também para nós, poder estar nesta comissão, também permite poder dar essa mesma ideia. Uma nota também que devo fazer é, nós também temos uma dinâmica internacional e, por exemplo, quando falo deste nosso seminário internacional, tem vários participantes portugueses, mas também de fora. Entre os participantes temos pessoas que atualmente que estão no gabinete da alta representante da União Europeia, Kaja Kallas. Temos pessoas que estão em gabinetes, por exemplo, do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, mas também da Suécia. E, portanto, é um seminário de jovens que, efetivamente, tem jovens, não só portugueses, mas internacionais, interessados, que vêm para Portugal, contactam com os nossos membros do Governo, da Assembleia, percebem aquilo que é a opinião de Portugal sobre estas matérias e isto certamente tem uma repercussão quando seguem as suas carreiras e vão para este tipo de posições.
E, portanto, também há aqui um certo trabalho de diplomacia da nossa organização, que, aliás, nós, tal como existe uma IATA em Portugal, existe em Espanha, na Alemanha, na Turquia, etc., e existe uma Comissão Executiva Internacional, da qual Portugal tem estado sistematicamente representado. Atualmente temos uma secretária-geral, já tivemos um presidente, já tivemos vice-presidentes, e, portanto, também mostra a influência e o valor que é visto por Portugal dentro do âmbito internacional da organização. Isto também nos permite outra coisa, que é, por exemplo, quando temos a Cimeira da NATO, quando temos o Fórum Jovem da NATO, quando temos a Conferência de Segurança de Munique, nós estamos lá. E, portanto, jovens portugueses estão presentes nestes momentos, nestas discussões. Isto também vai um bocadinho da credibilidade que nós temos vindo a ganhar lá fora. Até recentemente, por exemplo, quando foi a Cimeira de Washington, há também um fórum civil que está relacionado com a própria Cimeira. Nós estivemos lá, em Washington, e também aproveitamos muito estas vertentes da diplomacia lá fora para contactar até com os nossos próprios representantes. Nós, portanto, também costumamos reunir com os nossos embaixadores lá fora, também estivemos com o embaixador português em Washington, e, portanto, há uma dinâmica diplomática, digamos assim, muito variada, seja com os nossos próprios representantes, seja com instituições como a NATO, a União Europeia, com a Conferência de Segurança de Munique, ou seja, então, com estes outros jovens de outros países que participam nestas iniciativas. A nível nacional, também temos vindo a desenvolver bastante a nossa dinâmica de membros, mas eu talvez aqui passasse a palavra à Catarina. Bom dia a todos, senhores deputados. A nossa dinâmica de membros veio-se a alterar ao longo dos anos. Nós, neste preciso momento, somos uma comunidade de cerca de 60 jovens, entre 18 e 30 anos, de vários pontos do país, mas também fora do país. Para esta última seleção tivemos várias candidaturas, nós tivemos quase 100 candidaturas para ser membro da IATA Portugal, o que são números muito bons para a nossa organização, mas que também aumentou o nível de exigência, não só dos nossos membros para connosco, mas também nós para com eles. Queremos tornar esta comunidade dinâmica, que seja um espaço onde os jovens podem debater, podem falar, podem participar em várias atividades, seja a nível de eventos, conferências, também seja a nível, por exemplo, de visitas a embaixadas para dar a conhecer, a instituições militares. Por exemplo, nesse âmbito temos organizado uma visita ao Strike for NATO, mas também vamos ter um evento até esta semana com a embaixadora Sofia Moreira de Sousa, a representante da Comissão Europeia em Portugal. Esta integração não vai ser apenas de nós para os membros, mas também dos membros para nós. Queremos que não só fazemos nós as atividades, mas que também eles deem as ideias e ajudem-nos a desenvolver estes projetos, estas ideias, e por isso propomos também incentivar muito a participação dos membros na nossa organização. Em várias temáticas, desde a temática de direito, relações internacionais, a defesa. E nesse âmbito, como muitos dos nossos jovens ainda são jovens universitários, isso permite-nos uma maior ligação às universidades. E muitos desses jovens estão presentes nos seus núcleos de estudantes, nas suas associações académicas, nas suas associações de estudantes, e isso também permite-nos criar aqui uma ligação entre a IATA e as universidades, para podermos fazer conferências, aulas abertas. Já temos alguns exemplos disso, fizemos algumas atividades, por exemplo, com a Universidade Autónoma, em Lisboa, mas também com a Portucalense no Porto, e queremos sair propriamente, descentralizar a ação da organização para além de Lisboa. Eu, por exemplo, sou do Algarve e adorava que no meu percurso estudantil, no ensino secundário, tivesse esta oportunidade de dar a conhecer estas organizações. E por isso, acho que é o que eu tenho a dizer sobre esta questão dos membros. Miguel. Muito obrigado, Catarina. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradeço-vos, reiterando as palavras do meu colega e Presidente Francisco, a oportunidade de poder estar aqui, partilhar estas experiências que nós temos vivido com a IATA Portugal convosco. No fundo, a parte aqui que me apraz trazer prende-se com qual é a nossa intenção enquanto associação. E a nossa intenção enquanto associação é uma intenção muito simples. No fundo, sermos quase que o foco ou o motor
ou digamos, o veículo transmissor da Assembleia da República e dos organismos do Estado para a juventude, nomeadamente nestas temáticas de defesa e relações internacionais. Nós temos, como a Catarina pôde evidenciar, temos vindo a colaborar estreitamente com outras associações, nomeadamente os núcleos de estudantes, que aqui são muito importantes, e a prova viva disso, do bom trabalho e da simbiose que existe, é que no fim aquilo que acontece é que muitas dessas pessoas acabam-se por juntar à IATA. E exemplos paradigmáticos somos nós três, que o Francisco foi presidente da mesa do núcleo de estudantes de Francisco, dele, a Catarina dele, e eu também fui presidente do núcleo de estudantes e acabei por me juntar à IATA. E isto aconteceu por uma boa vontade da IATA Portugal em querer colaborar com esses núcleos em determinados eventos, e depois a qualidade que era imprimida nesses eventos fazia com que as pessoas depois quisessem juntar à própria IATA. E no fundo é essa a nossa intenção, e é isso também já podemos, além de demonstrar aos senhores deputados aqui nesta comissão, tivemos a oportunidade de o demonstrar há 2 semanas à senhora Secretária de Estado da Defesa, que nos acolheu muito bem e que no fundo também nos ajudou e disse que basicamente poderia sempre colaborar connosco e seria sempre um gosto de parte dela. E depois também temos a responsabilidade, digamos, cívica, se é que se pode dizer assim, e agora passando muito rapidamente de uma parte mais formal para uma parte mais de conteúdo, mais programática, numa altura em que, isto advém desta nossa vontade de sermos quase como um veículo condutor dos jovens nas relações internacionais, quase que de sensibilizar para as temáticas que têm a ver principalmente com a Ucrânia e com outras situações. Mas a partir de agora teremos todo o gosto em ouvir-vos e depois numa segunda ronda. Muito obrigado. Responder. Muito obrigado. Passo a palavra, portanto, ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começar naturalmente por cumprimentar o Francisco, a Catarina e o Miguel, dar-vos as boas-vindas à Assembleia da República, agradecer-vos por fazerem esforço de estreitar relações com o Estado em geral e com a Assembleia da República. E sim, de facto, também eu fui membro da IATA Portugal quando tinha 18 anos, portanto, os meus anos de faculdade. Estive na organização do PEIS em 2018, na Base Naval do Alfeite, passei lá a semana toda e, portanto, posso atestar com experiência pessoal de que o trabalho que desenvolvem, não só no sentido da formação dos jovens portugueses sobre este tipo de temáticas de defesa e segurança, mas também dos jovens internacionalmente que conseguem mobilizar da Europa toda para vir cá discutir este tipo de temáticas, é assinalável. E até dizer-vos que esta vossa missão neste âmbito assume hoje, se calhar como nunca nos últimos largos anos, uma relevância tremenda. Aliás, eu julgo que é precisamente porque os temas de defesa e segurança estão hoje noutro patamar que vejo como a IATA cresceu e vejo a diferença de 2018, quando eu participava, para a vossa dimensão hoje, e isso é uma coisa que me deixa muito satisfeita, porque realmente nas últimas décadas viveu-se um longo período de paz, de desarmamento, em que de facto a Europa vivia felizmente com tranquilidade, ou pelo menos os problemas com a defesa pareciam secundários, portanto estas prioridades eram secundárias, e agora vivemos uma mudança de paradigma, com um compromisso de 2% do PIB na NATO. Nós sabemos que há países a caminhar nesse sentido, e eu também queria aproveitar que estamos aqui para, do ponto de vista programático, vos dar a nota, ainda há pouco tempo, mas com certeza estarão a par, o Primeiro-Ministro esteve com o Secretário-Geral da NATO, com o Mark Rutte, onde precisamente disse que tinha como objetivo tentar antecipar ainda mais a chegada aos 2% do PIB. Naturalmente, para Portugal, fazer um investimento de 2% do PIB são muitos recursos para um país que também precisa de muito investimento numa série de outras áreas, mas sabemos que esta é uma preocupação crescente e o Primeiro-Ministro deixou claramente essa mensagem, então não podia deixar de dar esta nota. Depois dizer-vos que este vosso papel de envolver os jovens na tomada de decisão, ou seja, de alguma maneira, eu costumo dizer que todos os temas são temas de juventude e a defesa e a segurança são sem dúvida nenhuma um deles, desde logo porque o futuro de um mundo potencialmente em guerra, aliás nós hoje já vivemos um mundo em guerra em muitas frentes, mas um futuro que se assemelha como parece que as coisas estão a montar para podermos vir a viver, é um mundo em que os jovens particularmente, portanto a nossa geração, vai não só ter de gerir essa realidade, como
reconstruir a realidade que vier depois disso, e por isso, se nós seremos, aliás, os principais afetados, merecemos naturalmente um lugar à mesa, e por isso eu fico muito satisfeita de saber que vocês estão não só em estreita relação com a Comissão Portuguesa do Atlântico, mas também com as instâncias internacionais da NATO, e se calhar essa era uma das perguntas que eu começava já por vos fazer. Eu gostava de perceber em concreto qual é que é o tipo de relação que a IATA Internacional tem tido junto da NATO, ou seja, no fundo, no que é que vocês conseguem traduzir a vossa participação, e por outro lado também perguntar-vos como é que vocês avaliam o interesse dos jovens nestas matérias. Portanto, eu tenho a minha sensibilidade quanto àquilo que me parece a preocupação dos jovens nestas matérias, eu julgo que tem estado na ordem do dia, mas queria perceber convosco se vocês percebem que é um interesse que se pauta principalmente dos alunos de relações internacionais, ou se na verdade conseguem ver este tipo de temas a chegar a alunos de outro tipo de formações académicas, mas depois também perguntar-vos de que maneira é que vocês entendem que a Assembleia da República ou os grupos parlamentares aqui sentados vos podem também ajudar neste tipo de trabalho, portanto, que tipo de estreitar de relações é que vocês gostariam de ver da nossa parte, e depois fazermos uma pergunta relativamente àquilo que é a vossa posição, ou melhor, perguntar se têm posição ou pensamento sobre o Dia da Defesa Nacional. Eu julgo que é um tema que os vários grupos parlamentares devem refletir. O Dia da Defesa Nacional tem sido mais ou menos o mesmo, nas mesmas linhas já há vários anos, e eu julgo que, especialmente no contexto em que vivemos hoje, podia ser interessante refletir e pensar de que maneiras o podemos melhorar e de facto dar um contacto real destes jovens àquilo que as Forças Armadas fazem, e também sobre o serviço militar obrigatório. Esta foi uma bandeira da JSD durante muitos anos, foi uma bandeira que a JSD conseguiu acabar com o serviço militar obrigatório, pela qual lutou muito, e portanto nós continuamos, e o PSD é contra o serviço militar obrigatório, mas perceber de alguma maneira como é que vocês veem isto, uma vez que é um tema que tem vindo a ser discutido, e eu julgo que nós não podemos deixar de discutir os temas, e concluir só com uma última pergunta, ligada com estas duas, que tem precisamente a ver com de que maneira é que vocês veem o envolvimento, ou o potencial interesse dos jovens em envolver-se nas Forças Armadas, e se esse é um tema que vocês têm discutido, e o Sr. Ministro da Defesa tem feito um grande investimento nesta linha, e que vai continuar a fazer, mas perceber da vossa perspectiva se os jovens estão ou não com interesse em juntar-se às Forças Armadas, ou até sem elementos comparativos de há uns anos para cá e agora. Muito obrigada, mais uma vez, por cá terem vindo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também o Francisco, a Catarina e o Miguel, da IATA Portugal, e dizer que é um gosto receber-vos. Sei que já foram muito bem recebidos noutras comissões nesta casa, mas também é um gosto recebermos aqui na 12ª Comissão, e sobretudo para mim, que já participei num PEIS na base aérea de Sintra, poder regressar aqui ao contacto convosco. Apenas um preâmbulo, dizer que acho que o serviço militar obrigatório de facto não se discute. Não se discute porque isso é uma coisa que foi consolidada no nosso país, de queremos umas Forças Armadas profissionalizadas e voluntárias, e portanto isso é uma conquista que não podemos reabrir. De facto, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria reconhecer publicamente aquilo que é o vosso trabalho, não só em Portugal como fora. Sem dúvida que a Aliança Atlântica enfrenta momentos difíceis. Portugal é um país fundador da Aliança Atlântica, mas a nossa participação nela não pode ser apenas no plano dos chefes de Estado e do Governo, dos senhores doutores políticos, tem que realmente poder ter uma adesão popular. E isso é algo que pode acontecer. Nós vimos como os portugueses, mas em especial os jovens portugueses, e na altura eu era líder da Juventude Socialista, em conjunto com outras juventudes partidárias, organizámos uma grande manifestação contra a invasão russa da Ucrânia, e aquilo que nós temos que conseguir assegurar é uma grande adesão popular à necessidade de reforçar a NATO e a participação europeia na Aliança Atlântica. De facto, isso tem que passar pelo reforço do financiamento às políticas de defesa, mas no nosso entendimento esse reforço não pode pôr em causa aquela que é a despesa social, no Estado Social, porque o que sabemos de todas as guerras é que se perdemos a batalha dos corações e das cabeças, se perdemos a coesão social, a coesão territorial, então facilmente perdemos também a batalha militar. E infelizmente o que vemos hoje de poder-se utilizar fundos da coesão
para financiar verbas militares é um passo atrás naquilo que é o compromisso que todos nós precisamos ter para assegurar que na Ucrânia temos a paz através da força. Essa expressão tão feliz que saiu da Cimeira de Londres apenas há uns dias. Portugal, de facto, tem dado sinais muito ou ambíguos ou até algo silenciosos. Registramos a ausência do Sr. Primeiro-Ministro da Cimeira de Kiev, porque no dia anterior decidiu ir participar num torneio de golfe. Registramos também o facto do Ministério... Sr. Presidente, quando eu puder, retomarei a minha intervenção. Senhores deputados, peço o favor de me deixarem... Entendemos perfeitamente o incómodo. Obrigado, Sr. Presidente. Lamentamos também que a única reação que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tenha tido ao plano de rearmamento que a Sra. Presidente da Comissão Europeia lançou ontem foi um mero aplauso. Precisamos de mais, precisamos do cumprimento da Lei de Programação Militar, precisamos de facto de sermos capazes de olhar para os nossos compromissos de outra maneira e para um partido que orgulhosamente propôs a Lei de Programação Militar, propôs a reorganização da Lei Orgânica das Forças Armadas. Nós não temos de facto nenhum tipo de problema porque nós fomos de facto um partido que soube investir nas Forças Armadas, Sra. Deputada, e acho que não estamos a dar nenhum tipo de bom exemplo quando devia ser a Aliança Atlântica aquela que é o grande consenso entre os nossos dois partidos, um consenso da sociedade portuguesa, que vejamos em algumas forças partidárias fazerem disso um momento para interromperem os outros, ou pior, vermos de facto como o silêncio do governo português nesta matéria. E, portanto, o que queríamos perceber da vossa parte é como é que os jovens portugueses da IATA Portugal vão exigir ao governo português que concretize in the Kiev, que concretize participando nas cimeiras, que concretize apresentando de facto concretamente aquilo que é as necessidades de rearmamento, que concretize sabendo convencer a população portuguesa e os jovens portugueses dos benefícios da Aliança Atlântica e que concretize, por fim, não abdicando nem da política de coesão nem da política social, porque no momento em que abdicarmos disso e a defesa do nosso continente for um abdicar do nosso modelo de vida, um abdicar do nosso Estado Social, será, sem dúvida, um momento em que perderá força a grande convicção que o nosso país tem desde sempre na Aliança Atlântica, e a paz pela força será, sim, a falta de paz pela falta de força, pela falta de coesão que teremos nas nossas sociedades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Senhores deputados, por favor. Sr. Deputado Daniel Teixeira do Chega, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um prazer vê-lo na condução dos trabalhos. Começa até a ser recorrente, mas gostaria de saudá-lo a si, saudar também os colegas de comissão, cumprimentar o Francisco, a Catarina e o Miguel e agradecer também pela exposição que fizeram. A primeira pergunta que eu gostaria de colocar seria à Catarina. Falou há pouco das 100 candidaturas que recebeu. E a minha questão seria para tentar entender quais é que são os critérios utilizados na escolha desses mesmos membros. A regra geral, e é muito comum neste tipo de organizações, com o passar do tempo, elas mesmas acabam por assumir um certo pendor ideológico ou uma certa perspectiva política. E a questão que eu lhe queria colocar era se de facto isso acontece ou não dentro da Associação da Juventude Portuguesa do Atlântico. Esperamos que não, obviamente, até porque o que se espera é um debate, como vocês aqui falaram, que seja amplo, que seja transversal, mas se pudesse nos clarificar em relação a esses critérios, eu agradecia. É muito interessante falar sobre política externa, mas é também interessante analisar aquele que tem sido o comentário político, principalmente nas últimas semanas, alguns inclusive aqui presentes nesta mesma comissão, e perceber que muitas vezes quando se fala de política externa é adotada uma perspectiva muito simplista, ou seja, parece que é uma matéria de preto e branco. Mas a verdade é que a política externa é extremamente complexa. Aquilo que nós temos assistido recentemente é prova disso mesmo, as constantes mudanças de posições também o comprovam, e deve ser levada com de facto bastante atenção e com um cuidado muito particular. Recentemente vimos inclusive o tratamento que foi dado à situação na Ucrânia por parte de alguns órgãos de comunicação social e também por parte de alguns responsáveis políticos, e de facto parece-nos de uma tremenda irresponsabilidade. É muito bonito bater no peito e tomar muitas vezes posições que em nada auxiliam as nações que são afetadas, e o caso da Ucrânia é muito claro, mas de facto quando se fala de soluções ou quando se tenta apresentar uma solução
para esses problemas, essas mesmas não surgem. E isso tem acontecido e não deveria ser de todo a via seguida. E, portanto, parece muito pertinente falar de juventude, e por isso também agradeço a vossa vinda a esta comissão, e tentar interligar essas mesmas duas matérias, a defesa, falar também da participação de Portugal na NATO enquanto país fundador, mas tentar perceber e tentar dar a explicar aos jovens que, de facto, esta matéria é extremamente complexa e não deve ser levada nessa ótica do preto e branco. E nós, honestamente, temos acompanhado os vários desenvolvimentos e, obviamente, que nos preocupamos, mas, acima de tudo, vemos também aquilo que tem acontecido, e ontem tive também a oportunidade de acompanhar a intervenção do presidente americano diante do Congresso, e muito me alegra porque o maior líder neste momento no espectro político global assume mais uma vez uma posição de diplomacia e, acima de tudo, uma posição de querer resolver um problema que não foi resolvido, que já dura e já dura algum tempo, e que, infelizmente, caso não tivesse havido essa alternância no governo americano, provavelmente não teria também sido resolvido. Portanto, parece-nos que é algo que deve ser louvado. E enquanto membro também desta Assembleia e enquanto membro de uma nação que se integra neste quadro europeu, parece que isso tem que ser também pontuado. De qualquer forma, eu gostaria também de vos deixar mais duas questões. Em primeiro lugar, gostaria de vos perguntar se vocês têm atualmente algum tipo de parcerias também com universidades e outras instituições educativas para a realização de eventos e projetos como aqueles que aqui referiram. E, em segundo lugar, também a nível de avaliação, mas numa outra ótica, gostaria de vos perguntar como é que vocês têm avaliado também o impacto das vossas atividades nesta consciencialização dos jovens, que métricas é que usam acerca desta matéria da defesa coletiva e da segurança europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra, portanto, à IATA e Catarina, por favor. Muito obrigada pelas vossas questões. Respondendo aqui ao Sr. Deputado, os nossos critérios têm a ver com vários assuntos, não têm a ver propriamente com uma orientação política. Nós temos membros com todas as sensibilizações políticas. Na direção temos várias ideologias políticas. Nós trabalhamos aqui em conjunto para um bem, para um bem comum. Nós, em critérios específicos, tivemos três critérios que tiveram maior peso. Foi a participação em eventos passados da IATA, para os novos membros. Foi a experiência associativa, seja experiência partidária, seja experiência estudantil, foi tudo tido em consideração. Ideias para projetos, que ideias é que estes membros tinham, o que é que nos queriam acrescentar, e também a motivação para entrar na IATA. Qual é a vossa motivação, ou o que é que queriam da nossa associação, mas também o que é que podem entregar. E depois temos um critério muito importante para nós, que é a idade, que é entre os 18 e os 30. E esses foram os critérios para as candidaturas. Espero ter respondido. Sim. Muito obrigado mais uma vez. O papel da IATA, quando eu mencionei, e nos meus colegas também, sobre a questão da sensibilização, prende-se sobretudo com mantermos o nosso princípio muito bem definido. E o nosso princípio muito bem definido, além da sensibilização, é, no fundo, imiscuir-nos nas universidades e no público mais jovem, nomeadamente nas associações e nas parcerias que fazemos, os valores da Aliança Atlântica. Por exemplo, agora, com esta situação de que aconteceu esta semana nos Estados Unidos, voltou-se a criar-se uma união em torno do presidente Zelensky, que se calhar já não existia há muito tempo, devido àquilo que nós chamamos nas relações internacionais o cansaço de guerra. Mas a IATA Portugal sempre esteve presente e sempre esteve do lado dos valores ocidentais e do lado da Ucrânia nestes anos, nomeadamente nestes últimos meses, onde se calhar defender a Ucrânia já não era tão, e permitam uma expressão aqui, cool. Já não era tão bem visto defender. Se havia um cansaço de guerra, já não era algo muito afável para se defender. E depois houve aqui quase que um desvirtuar
daquilo que é o objetivo da NATO e daquilo que a NATO é conhecida. E nós tentamos sempre sensibilizar para que não fosse esse o discurso da opinião pública, porque a NATO, efetivamente, não é uma organização de ataque, é uma organização de defesa e de diplomacia pública. E quando nós começamos a perceber que na bolha mais mediática destes assuntos se começava a entender a NATO como um organismo de ataque que não promovia a diplomacia e que não queria conversar com os seus parceiros ou com as pessoas que estavam no outro lado, nomeadamente da Federação Russa, nós tivemos que colocar, no fundo, entre aspas, um bocado os pés ao caminho e tentar inverter essa tendência, porque não era de todo e não é de toda a realidade, como os senhores deputados de certeza saberão. Depois tentamos sempre promover, juntamente com outros organismos, como é o caso, não querendo estar aqui a promover, mas também são nossos parceiros, como é o caso do IPDAL, do Youth Club, etc., o papel que Portugal pode ter numa possível candidatura futura ao Conselho de Segurança. Também foi um norte nosso, também foi algo que nós quisemos implementar. E sobre a questão do interesse dos jovens nas Forças Armadas, que creio que foi levantado aqui pelo Sr. Deputado Eva Brás Pinho, nós chegamos a duas grandes conclusões, fruto do país e fruto de outros eventos. Os jovens não estavam munidos devidamente com a informação suficiente para aquilo que fazem as Forças Armadas. E ainda há muito estigma de que quem vai para as Forças Armadas não vai por vocação ou motivação. Vai porque é um marginalizado da sociedade, que é o coitadinho, se me permitem a expressão, da escola, que não tem mais nenhum sítio para onde ir, não quer continuar os seus estudos, então qual é a solução? É ir para as Forças Armadas. Ainda há muito este estigma. E depois, a questão salarial. A questão salarial também era uma problemática. Nós tentamos estar junto do poder político neste sentido para procurar perceber se efetivamente haveria uma possibilidade de se melhorar essa questão e, portanto, foram estas as conclusões a que nós chegamos. Quanto à parte da diplomacia pública e externa, vou passar aqui a palavra ao meu Presidente Francisco. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Começando pelo Dia da Defesa Nacional. É efetivamente necessário e importante e deve continuar a ser avaliado. Na medida em que todos nós cumprimos o Dia da Defesa Nacional, cada um de nós temos cerca de 2 anos de diferença entre nós e a experiência já foi ligeiramente diferente. Ou seja, nós identificámos que o próprio Dia da Defesa Nacional, para o seu propósito, que é necessário, está, digamos, a ser bem sucedido, até muito nesta medida de o interesse dos jovens na defesa nacional. Efetivamente, para mim, o Dia da Defesa Nacional foi a minha primeira experiência a nível das Forças Armadas. E o que também, desde então, também vim a aprender é a diversidade até de carreiras que se pode fazer. Quer dizer, uma pessoa que queira seguir medicina pode fazê-lo numa carreira militar. E o Dia da Defesa Nacional também tem um papel importante precisamente neste sentido, não só de apresentar as Forças Armadas, a sua estrutura, a sua missão, que nós, por exemplo, entretanto estamos numa certa bolha que temos esse maior conhecimento, mas que aos 18 anos é importante também, e nessa melhoria contínua e que hoje é plenamente apresentada, que o Dia da Defesa Nacional seja capaz de não só falar sobre o funcionamento, mas as carreiras e as oportunidades. Obviamente, em Portugal, nós temos uma certa falta de oficiais, de membros das Forças Armadas e, portanto, o Dia da Defesa Nacional tem um papel importante neste alcance aos jovens, ainda num outro ponto, que é esta chamada de atenção da relevância da defesa, precisamente como a Sra. Deputada estava a dizer, e muito bem, que nos últimos anos veio a ganhar outro impulso, não é? E precisamente sobre a questão daquilo que nós vemos da parte da sociedade civil, nós notamos, desde o início da invasão da Rússia sobre a Ucrânia, há uma maior adesão, há um maior interesse nas nossas iniciativas. Aliás, em termos dos membros e dos nossos eventos, nós vemos que não são apenas pessoas de relações internacionais, de direito e por aí, temos até pessoas de engenharias, temos pessoas de medicina, nós tivemos pessoas da área da medicina candidatos para serem membros. E para nós isso também é valioso porque mostra que a sociedade civil interessada nesta área não se rege apenas pelas pessoas cujos estudos estão relacionados, mas que há um interesse e uma vontade mais generalizada. E, portanto, isso para nós também é um excelente sinal do nosso próprio trabalho, mas também daquilo que é a comunicação das instituições políticas ao longo dos últimos anos em demonstrar esta relevância. O nosso trabalho também é precisamente poder chamar a atenção para estas questões, porque nós, obviamente, em Portugal, nos últimos anos, nas últimas décadas, e como estava a dizer, nós temos vindo muito a ver que a segurança é quase como um facto adquirido. E nós, por exemplo, até no ano passado fizemos conferências sobre os cabos submarinos, sobre o facto que os nossos telemóveis, as nossas redes, não funcionam principalmente por satélite, funcionam sobretudo por cabos submarinos e, como todos sabemos, todas as semanas, ou semana sim, semana não, vemos notícias de navios russos nas nossas águas. E esses navios estão a estudar os nossos cabos submarinos
e é uma fragilidade, por exemplo, que nós possamos vir a ter. E aqui também, por exemplo, é uma questão que nós, através desta conferência, pretendemos mostrar aos jovens. A segurança em Portugal não é garantida, há pontos mais frágeis. Isto é uma forma também de mostrar a necessidade do investimento nesta mesma área. Eu aqui acabo por querer estar a responder um bocadinho aos pontos, tanto do Partido Socialista como do Partido Social Democrata, continuando sobre a questão do investimento de defesa, nós, obviamente, somos os maiores promotores nesse sentido e procuramos demonstrar que defesa não são apenas blindados e aviões, é a ciberdefesa, são os escapes submarinos, até a vertente espacial, que em Portugal muito menos explorada, existe em termos de defesa e, portanto, o nosso trabalho também é poder demonstrar e dar a conhecer essa mesma vertente. Sobre o trabalho da IATA Internacional e por associação às IATAs nacionais e a NATO em si, eu posso dar desde já um bom exemplo, que foi quando nós fizemos o PAIS no ano passado, tivemos uma mensagem gravada, personalizada, da Secretária-Geral Adjunta da NATO, Maria do Rá Besancenot, com quem, aliás, costumamos estar muito regularmente. Ela trabalha particularmente a vertente da diplomacia pública, portanto, esta Secretária-Geral Adjunta, aliás, estive com ela há pouco tempo na Conferência de Segurança de Munique. Muitas vezes a NATO também acolhe conferências e eventos da IATA, portanto, até em termos de nos receberem nós na casa deles, há essa disponibilidade. Há também os convites, por exemplo, tanto para estarmos no âmbito das cimeiras como estarmos nos fóruns jovens. A IATA costuma ter uma presença garantida, precisamente por essa valorização que nós vemos do lado de lá. E, obviamente, vai haver uma eleição este ano e o que vier a seguir nessa eleição também o objetivo é continuar esse trabalho, até que haja um contacto, tal por exemplo, como nós, enquanto IATA Portugal, estamos aqui com os senhores deputados e com esta Comissão Parlamentar, também a IATA Internacional tem essa possível ideia de reunir com os próprios secretários-gerais, não é? Num contacto mais direto. Outras notas que possa dar sobre as questões também das parcerias com as universidades, o que nós também temos vindo a identificar é que nós, por exemplo, quando começámos este mandato, tínhamos um plano, tínhamos um contacto, nós fomos até, talvez anualmente, talvez sejamos a primeira direção que está a fazer todos os anos eventos fora de Lisboa. Já fomos ao Porto, já fomos a Coimbra, estamos a preparar para ir à Beira Interior, temos também convites, por exemplo, para estar presente em conferências na Universidade de Évora, por exemplo. Portanto, organizamos lá fora, somos convidados lá fora, diga-se, de Lisboa, somos convidados a estar também lá. E temos vindo a ter isto por uma causa muito nobre da nossa parte e nós vemos que, como eu ia dizer, no início nós é que puxávamos muito com o nosso planeamento para fazer lá fora, hoje abordam-nos para fazermos os eventos lá fora. Portanto, isso também mostra que estamos a conseguir levar a associação além de Lisboa, além da capital, e que os núcleos associativos fora de Lisboa também nos conhecem e querem trabalhar connosco. E isto para dar esta nota final de que é um trabalho necessário que nós fazemos, é um trabalho relevante. Ao longo de 2 anos, num contexto também internacional, que também o permite, infelizmente, até, o nosso desenvolvimento tem sido muito relevante e, precisamente, como o Sr. Deputado Miguel Costa Matos até disse muito bem, já reunimos com outras comissões parlamentares, já reunimos com outros membros do Governo até, e, portanto, esperamos poder continuar este trabalho e que, no que diz respeito àquilo que esperamos desta Comissão Parlamentar, de 2 pontos simples, será a presença nas nossas iniciativas, nós façamos o convite e que podemos garantir que a opinião, que a perspectiva, que o conhecimento desta Assembleia esteja presente nas nossas iniciativas e, por fim, também que, naquilo que entenderem que possa ser o contributo dos jovens sobre estas temáticas, pensem na nossa associação como um parceiro muito relevante pela sua experiência e pelos seus quadros. E agradeço mais uma vez a presença e o convite. Muito obrigado, agradeço à IATA a vossa presença e desejo a melhor das sortes e que tudo corra bem.